olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. E fazei caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, que palavra, né? A palavra já fala totalmente por si só. Então, o tema é: filhos, sejam participantes da santidade de Deus. Todos nós cremos que somos filhos, cremos no sacrifício de Jesus, cremos na santidade, sabemos que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Ninguém. Interessante, em Levíticos, capítulo 20, e o verso 26, diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei vós dos povos. Não, e separai-vos dos povos, para serdes meu. Irmãos, santidade, o que é ser santo? Separado. Nós sabemos que Deus é santo. E Ele está no trono, Ele é soberano, Ele governa sobre todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Né? Deus, Ele faz sinais e maravilhas. Ninguém se compara ao Criador. E nós sabemos que Lúcifer, ele era o anjo de luz. E ele estava também governando juntamente com o Pai. No céu, ele era um adorador. E nós sabemos que o pecado, o orgulho, a soberba entrou no coração de Lúcifer. E ele automaticamente, Deus não precisou nem lançar ele do céu para a terra. Ele foi lançado por causa do pecado. Porque a santidade, ela não combina com o pecado. Né? Então, automaticamente ele levou a terça parte dos anjos com ele, que ele influenciou. E Deus, como Ele é santo, o pecado não pode estar perto de Deus, automaticamente aqueles anjos foram lançados por terra. E nós sabemos que por causa de Jesus, o plano perfeito de Deus, o sacrifício de Jesus, nos leva o quê? De volta à presença de Deus, porque nós sabemos que o sangue de Jesus, ele nos lava e nos purifica de todo pecado. Mas todo aquele que aceitou o sacrifício, que creu em Jesus, que entregou a sua vida para Ele e hoje quer viver segundo o quê? A vontade, segundo o que está escrito nessa palavra, porque já não mais sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O problema, irmãos, que acontece é que na nossa caminhada com Jesus,
depois que nos tornamos filhos de Deus, a gente começa a se distrair com tantas coisas. Começamos a fazer coisas que não devemos fazer ou que Deus não nos chamou para fazer e começamos a caminhar nos nossos próprios caminhos. Distraímos na caminhada e com isso nós nos perdemos no processo. Lembrando que as distrações nos faz fracos, vulneráveis ao pecado. Lembra de Davi? Um homem segundo um coração de Deus? Um homem que foi ungido por Deus para ser rei de Israel? Interessante que eu estava lendo essa passagem, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, que todo ano os reis se levantavam para ir para a guerra, junto com o exército de Israel. Portanto, Davi não quis ir para a guerra. E se você for ler no texto, ele ficou no palácio, e era tarde, ele acordou à tarde. Ele estava completamente distraído. Acordou à tarde e começou a passear no palácio. E quando ele estava ali passeando, o inimigo já sabe quando a gente está distraído, quando a gente está desanimado com as coisas de Deus. Ele sabe quando a gente não quer mais ler a Bíblia, que a gente não está mais com força para orar. Ele viu Davi, e quando Davi estava no palácio, adivinha o que Davi vê? Uma mulher tomando banho chamado Batseba. E ele olha aquela mulher linda, maravilhosa, porque o inimigo ele vai apresentar uma bandeja para você, algo agradável aos seus olhos. E ele olha aquela mulher e ele vira para os seus servos e fala: quem é aquela mulher? Um homem que tinha a mulher que ele queria, porque naquela época não era pecado, ele poderia ter várias esposas para reproduzir, para ter muitos filhos, para procriar. Porém, ele vira e quem é aquela mulher? E eles falam, aquela mulher, ela é casada e o seu esposo se chama Urias. Ele manda chamar, ele nem... Olha para você ver, Davi, um homem segundo o coração de Deus, não pensou duas vezes, manda chamar ela para mim. E ali ele se deita com aquela mulher, engravida aquela mulher, e aquela mulher manda um recado para Davi falando que estava grávida dele. Você sabe ainda mais, já não foi o suficiente que Davi fez. Olha o que um homem de Deus, o que um pecado, por isso que a palavra fala, um abismo chama outro abismo. E naquele momento, quando ele soube daquilo, ele manda chamar, olha que interessante, ele manda chamar o marido dela, Urias, e vira e fala para ele, olha, vai, você já lutou demais, vai lá estar com a sua mulher. Vai para sua casa tomar um banho. E ele fala, não, eu não vou sair daqui, o povo está em guerra, nós estamos em guerra. Você sabe o que Deus me falou? Olha a fidelidade deste homem. Ele era um homem focado, ele era um homem direcionado. Ele falou, daqui, rei, eu não saio daqui. Meus irmãos estão lá na guerra. Eu não quero ir para minha casa, estar com a minha esposa, me distrair. Esse não é o momento. Interessante que a palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de ajuntar pedras, há tempo de espalhar. E Urias sabia o tempo que ele estava vivendo. Não era tempo de espalhar. Não era tempo de colher, era tempo de plantar. Ele estava plantando, ele estava juntando pedras. Ele estava vivendo o propósito de Deus na vida dele. Ele estava sendo fiel ao rei, e ele não obedeceu ao rei, ele estava sendo fiel ao exército. Se vocês forem ler o texto, ele tentou de tudo para que Urias voltasse para casa, e ele não foi. A ponto que Davi pegou ele e falou, olha, coloca ele na frente da batalha. E o que aconteceu? Ele morreu. Irmãos, é triste essa história, porque o pecado, ele parece que é prazeroso, mas no final, ele destrói toda a família. Porque se você vê, Deus perdoou, claro, se você continuar lendo, o profeta foi ter com ele. E o profeta exortou ele. E ele verdadeiramente se arrependeu. Porém, o pecado de Davi teve uma consequência gravíssima.
a ponto do filho dele fazer uma tenda e dormir com todas as mulheres de Davi. Então, irmãos, o pecado é muito sério. Deus está nos chamando à santidade. Mas o que fazer para ser participante da santidade de Deus? Aprenda com o erro e o acerto do outro. Né? Que eu coloquei 3. Aprenda primeiro com o erro e com o acerto do outro. Aqui fala, portanto também vós, visto que temos rodeado de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos acendei. Irmãos, essa testemunha que nós estamos cercados, se você for ler no capítulo 11, está falando dos heróis da fé. Homens comuns, mulheres como eu e você, que têm falhas, mas pessoas que tiveram fé em Deus. Pessoas que posicionaram e se caminharam em direção à fé, em direção às promessas de Deus. Olha só que interessante. Homens fiel ao Senhor. Então nós temos que aprender com o erro deles, aprender com o erro de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, para que a gente não venha ser corrigido, que nós vamos falar sobre isso. Então, antes de entrar na correção de Deus, aprenda com essas pessoas, com o erro delas. A palavra de Deus nos ensina muito sobre isso. Em 1 João 2, a partir do verso 1, 12, diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Né? João está falando aqui para a igreja. Igreja, não pequeis, vigia, cuida da sua vida espiritual. Porém, se todavia você pecar, lembra que você tem o quê? Um advogado. Senhor, pequei, falhei, me perdoa. Tenha misericórdia de mim, clama o sangue do Cordeiro sobre você. A palavra que diz assim, então nós temos uma grande testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e pecado. O que Paulo está falando através da palavra? Nós temos que nos desembaraçar de todo peso. Irmãos, o que está sendo um peso na sua vida que te impede de orar? Que te impede de vir para a igreja? Que te impede de ler a palavra de Deus? Porque às vezes a gente, principalmente aqui na América, a gente vai se envolvendo com tanto trabalho, a gente vai se envolvendo com tanta coisa, que quando você vê, você está todo embaraçado. Você já não sobra tempo para mais nada. Não sobra tempo para buscar Deus, não sobra tempo para vigília, não sobra tempo, não posso isso, as coisas de Deus, não dou conta, eu estou cansado, eu estou exaltado. Irmãos, eu não estou falando isso para vocês, porque eu já vivi isso. E quando eu começo a viver isso, Deus me traz de volta, infelizmente, através da correção. E Deus está nos ensinando hoje a não passar pela correção, porque nós vamos ver que Deus, Ele sim corrige quem Ele ama. Então Deus está falando, larga o embaraço. Tudo aquilo que está te atrapalhando, isso não é prioridade, eu estou voltando. Todo domingo Deus tem falado aqui, eu estou voltando, igreja. Deixa o embaraço. Tudo que está atrapalhando, porque o embaraço traz um peso. E às vezes a gente chega na igreja com as costas pesadas, cansado, sobrecarregado, de tantas coisas que a gente vai colocando na nossa vida. Aqui fala também, todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos acendeia. Corramos. O pecado vive e nos ascendiamos. Corramos. Sejamos focados para a carreira que nos está proposta, porque você como filho, filha de Deus, Deus tem uma carreira para você. E olha, Deus tem o melhor para a sua vida. Porque nós como pais e mães aqui, o que você quer que seu filho seja? Todo mundo, se for perguntar, sonhou com o filho doutor, advogado, engenheiro, não é assim? Claro que depois o Senhor vai trabalhando em nós, porque nossos filhos acabam não fazendo o que a gente quer. Aí o Senhor vira para a gente e fala, meu filha, não é do seu jeito, é do meu. Deixa meu filho, ele vai se formar naquilo que eu já projetei para ele. Mas a gente, pai e mãe, a gente quer dar um jeitinho. Colocar o nosso filho achando que ele, se ele tiver um cargo como esse, ele vai ser superior, ele vai ser melhor. Porque nós temos uma tendência para isso, querer o melhor para os filhos. Não é que é errado, é porque nós desejamos o melhor. E Deus também tem uma carreira maravilhosa para cada um de nós. Então nós temos que correr, larga o quê? O desembaraço. Então
a primeira coisa que nós temos que aprender para ser participante da santidade, aprenda com o erro e com o acerto dos outros. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, olha para Jesus, em qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia. Essa palavra quer dizer opróbrio, grande desonra. Jesus, ele era focado. Por isso que a gente tem que olhar para ele. Ele suportou a cruz, ele não fez caso da vergonha que fizeram com ele, dos maltratos que fizeram com ele. Ele focou, apesar de tudo, de ser cuspido, rejeitado, maltratado. Eu quero até lembrar algo para vocês aqui. Sexta-feira eu fiquei mais ou menos 12 dias de cama, literalmente. Não podia levantar da cama, eu fiquei ruim. Eu perdi 11 pounds. Tudo que eu comia ia para fora, por causa dos antibióticos que eu estava tomando. E a Kali ia no meu quarto direto conversar comigo e falava, vovó, Jesus vai te curar. Vovó, Jesus vai te curar. E numa dessas, eu virei para ela e falei, Kali, quando a vovó sarar, eu vou te levar para assistir um filme no cinema. E mostrei o filme que eu ia assistir com ela. Chama King of the King. Rei dos Reis. E eu me programei quando ia terminar os antibióticos, tudo direitinho. E me programei no sábado para ir. Porém, na segunda terminou os antibióticos. Quando foi na semana, eu passei mal. E eu falei, a Gabi, eu posso comprar os ingressos? Eu falei, Gabi, espera. Porque era na sexta-feira, eu ia levá-la no sábado. Eu não estava bem. Eu estava me dando tontura, minha pressão estava baixa. Eu passei muito mal. E aí eu orei ao Senhor. Na palavra, declarei a palavra do Senhor sobre a minha vida. E naquele sábado eu levantei bem. Eu estava tomada de um medo, de um pânico no meu coração. De uma angústia na minha alma. Porque são as correções de Deus para alinhar a carreira. Para alinhar o propósito que Ele tem na nossa vida. E eu me levantei. Estava forte, animada. Falei, vou levar minha neta para o cinema e fui. Irmãos, mas pensa num filme. Eles criaram um filme de desenho que até os adultos têm que assistir. King of the King, um filme maravilhoso. Ele põe, para mim, no filme é como Jesus é um super-herói, porque ele é. A forma que ele curava as pessoas, os milagres, a crucificação foi algo maravilhoso. Como Deus faz as coisas. Então nós temos que aprender com esses homens, olhar para Jesus, porque Jesus suportou a cruz, suportou a afronta. Sabe por quê? Porque ele fez isso por causa em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele sabia que depois da dor, depois do sofrimento dele, depois que ele morresse da cruz, ele ia descer no inferno, pegar a chave da morte nas mãos de Satanás. Ele voltou para a terra com o corpo glorificado. Interessante que os discípulos estavam ali dentro de uma sala. Jesus passou pela parede. Vê se ele não é um super-herói. Ele atravessou a parede e teve com os discípulos. Comeu com eles. Esteve com eles. E depois que ele reuniu todos aqueles 120 discípulos, ele subiu ao céu. Olha, ele subiu literalmente para o céu. Então, olha o poder. E sentou no trono, na destra de Deus. Está lá sentado no trono. Então, ele suportou a dor. Ele suportou a afronta. Porque agora no trono, ele é o nosso advogado. Ele é o nosso juiz. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, ele conquistou tudo para que nós tivéssemos esse benefício. Então ele suportou, e às vezes, aqui fala no texto, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tem de resistir até o sangue. Ele sim deu sangue. Ele sim, quando a tentação vier, Deus vai ser o seu escape. Então venhamos olhar para Jesus, tiramos o peso que nos atrapalha e corramos para a carreira, olhando para Jesus, o autor e o exemplo da nossa fé. Número 2, aceite a disciplina e a correção. Só que muitas vezes a gente não faz isso. A gente se distrai mesmo. A gente se envolve mesmo com muita coisa. E deixamos de fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Aí agora, a segunda parte, se a gente quer participar
da santidade de Deus, aceite a disciplina e a correção do Senhor. Na hora que, como que chama essa jovem que testemunhou aqui? A Débora. Na hora que ela estava falando aquilo ali, ela chorando na dor, né? Para você, viu, Débora? E para todos nós que estamos aqui. E estais esquecido da exortação que como filho discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado. Você está achando que Deus só te aprova? Ele te reprova. Quantas vezes nós erramos diante de Deus? Quantas vezes somos reprovados? Então não menospreze quando Deus está tratando com você, quando as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, está tudo contrário do que você gostaria. Portas fecharam, situações não estão ao seu favor, doenças na família. Não menospreze isso, não despreze, presta atenção. Quando eu fui parar na cama, sabe o que aconteceu? Eu estava lá no meu quarto, tem uma televisãozona de todo tamanho. A Gabi virou para mim e falou, mãe, liga essa televisão, vai distrair um pouco sua cabeça, para você não ficar pensando na náusea. Vê a televisão. Eu falei, não quero. Eu não quero menosprezar, porque eu sabia que eu precisava ouvir algo da parte do Senhor. Eu queria entender por que eu estava parada, vivendo aquela situação, porque agora eu já não tinha mais controle de nada. Falei, não, agora eu quero entender o que está acontecendo comigo. Eu não quero rede social, não quero televisão. Então, não menospreze a correção que vem do Senhor. Nem desmaie. Eu sei que tem momentos que você fala, eu falei com Deus, Deus, eu não vou aguentar. Está demais para mim. Às vezes a luta vem, você fala, Deus, você esqueceu de mim. Você não me ama. Porque é assim que a gente faz. Desmaiando. Porque Deus te reprovou, Ele não permitiu você viver o que você quer viver. Porque Ele quer que Ele tem algo muito maior para você. Aquilo é apenas passageiro, Ele precisa fazer eu e você entender. Parar para ouvir a voz dEle, porque a gente não para. Parar para ouvir, porque a gente corre do lado para o outro. Porque o Senhor corrige a quem ama. Viu? Se você está sendo corrigido por Deus, é porque Ele te ama. Fala assim para o seu irmão, Ele te ama. Aceita a correção. Ele açoita todo filho que recebe. Irmãos, é açoite. Eu quero falar algo para você aqui. Você lembra da surra que sua mãe te deu, que seu pai te deu? Até hoje eu lembro. Marcou minha vida. Para mim não... Por que foi o açoite que seu pai e sua mãe deu em você? Para você não fazer aquilo de novo. E você fez? Eu não fiz. Eu não sou boba, porque o negócio doeu. Eu lembro do cinto que meu pai me deu na perna, o vergão que ficou ali. Foi algo tão forte que nunca mais eu desobedeci naquilo que Ele me pediu. Então o açoite de Deus para você é para te parar. Para você não morrer. E eu vou contar algo para vocês. Eu estava lá no banheiro. Minha neta chegou para mim. Sabe o que ela falou para mim? Vovó, Jesus está salvando o seu espírito. Eu quase caí para trás na hora que ela falou isso. Eu falei, de onde que essa menina tirou isso? Que Jesus está salvando o meu espírito, mas eu sou salva, Senhor. Tem misericórdia de mim. O que o Senhor quer salvar? O que o Senhor quer falar? Me salvar de me perder no processo, de voltar os meus olhos para Ele e fazer o que Ele me chamou para fazer, cuidar das almas, alcançar os perdidos. Isso é mais importante do que ganhar dólar. Porque o dólar vai ficar e as almas não. As almas vão ficar no inferno ou no céu. Então Ele precisa de mim, de você. Deus estava me salvando do meu eu, da minha vontade, dos meus desejos. Então Ele açoita, Ele bate mesmo. Sabe por quê? Porque estava doendo, meu estômago queimando. A náusea, dor para todo lado. Como é que eu vou dormir, Deus? Eu não vou suportar isso. Está difícil, Senhor. Ele não me poupou, Ele deixou sofrer. Eu sei que tem momentos, irmãos, que a dor vem, a angústia vem, e Deus, você está gritando de dor, e Deus não vai parar essa dor. Eu clamei, Deus, tira isso de mim, tem misericórdia. Ele não tirou. Ele permitiu para que eu aprendesse algo muito mais excelente, muito mais maravilhoso da parte do Senhor.
Mas quando eu voltava para a palavra, eu falava, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor pega o enfermo no leito e afofa a sua cama. Naquela noite, aos meus olhos, eu não ia dormir. Eu falei, a tua palavra diz que o Senhor afofa a minha cama aqui. Vem aqui sobre o meu leito. E o Senhor fez isso. Eu senti, parecia que minha cama estava estranha, diferente. Eu dormi meio embriagada. Eu estava super estranha, mas tinha algo acontecendo ali na minha cama. E eu dormi, porque Deus afofou a minha cama. Então Ele me deu experiências novas que eu nunca teria se eu não tivesse sofrendo essa dor. Deus nos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Me conta, mas se estáis sem correção, de que se tem tornado participantes, vós não sois bastardos e não filho. Além disso, tínhamos os pais, segundo a carne, que nos corrigia e nós os respeitávamos. Não havemos estar de muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? A correção é para que você viva, mas viva o projeto de Deus. Aprenda primeiro com o erro e o acerto do outro, aceita a disciplina e a correção, e o último, a dor da disciplina nos faz participantes da santidade de Deus. Para terminar, pois ele nos corrigiam por pouco tempo, os nossos pais, segundo bem lhe parecesse. Às vezes nossos pais nos corrigiam até de forma errada. Às vezes a gente nem tinha feito algo, foi o outro que fez, mas a culpa era nossa. Não é assim? Porém, Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, com Deus, a correção é para que você viva da santidade, para que você tenha experiência com Deus, para que você possa estar perto dele, porque se o pecado e Deus não combinam, como que a gente vai conhecer Deus? Como que a gente vai falar com ele? O que ele tem para a nossa vida? O que ele quer se estamos vivendo uma vida de pecado? Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Não é assim? Você acha que você vai morrer. Eu achei que eu ia morrer. Tem uma hora que a Gabi olhou para mim, eu olhei para ela, parecia que ela olhava para mim como se fosse uma despedida. E eu olhei para ela e eu chorei, ela chorou, eu falei, Deus vai me levar. Eu pensei, irmãos, meu tempo já terminou aqui na terra. Foi doído, porque a disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, eu estava triste. Eu não estava feliz com aquilo que eu estava vivendo. Ao parecer, depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Agora você passa a fazer o que é certo. Eu melhorei minha comunhão com Deus. Eu estou trabalhando, eu estou mudando aqui, fazendo ali. Senhor, é assim? Senhor, não devo fazer? Agora eu quero fazer o que é certo. Você passa a dar frutos de justiça, o qual o nome de Deus é glorificado. Por isso, restabeleça as mãos descaídas e os joelhos tópicos. Deus está falando para nós. Fica forte. Restabeleça as mãos. Fica firme. Ai, não vou dar conta, eu não vou conseguir. Consegue sim. Em Deus você pode todas as coisas. Estabeleça, endireita, conserta, arruma. Faz as coisas certas com Deus. Estabeleça as mãos, aquilo que você toca. Faz aquilo que é correto diante de Deus. Fortalece. Aquilo que você e eu pode fazer, Deus não vai fazer por nós. Se você está sofrendo, levante, se posicione diante de Deus, toma posse das promessas. Porque até isso a gente quer de graça. A gente quer que um anjo entre no nosso quarto e faz tudo por nós. Declare as promessas de Deus, o que está escrito. Vai ser assim, Senhor. É assim, eu creio. Eu tomei posse de muita coisa, eu tive medo, aí eu fui ler o Salmo 3, fala que 10 milhares de pessoas pode me cercar que eu não terei medo. Eu falei, não, então por que eu estou com medo? Se 10 milhares de pessoas virem contra mim, eu não temerei? Então, irmãos, a palavra, Deus está falando, restabeleceis as mãos descaídas. Não é Ele que vai restabelecer isso para você, não. Está decaído? Levanta, sorria, profetiza. Eu lembro quando eu tinha pânico, depressão, eu orava, jejuava e nada mudava. Foi eu que tive que me levantar e me posicionar e declarar a palavra de Deus. Eu sou feliz, eu tenho Jesus, vai dar certo, eu não vou ficar assim. E as coisas foram mudando. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Caminhos retos para os pés. Vai tirando entulho.
Vai tirando coisas que não agradam. Vai caminhando na vontade de Deus. E o fim diz assim, segui a paz com todos. Deus quer que você tenha paz com todos. Ele não gosta de você? Ame Ele. Aprenda. Jesus me ensina a amar esse irmão. Deus faz, Ele ensina a gente. Ensina a mulher a amar essa esposa minha, que eu já não estou aguentando, quer divorciar, e vice-versa. Pede Deus amor se você não tem. Não aceite as circunstâncias do jeito que elas estão. Se posicione, se levanta. Deus agrada de pessoas que se posicionam na caminhada. Seguir a paz com todos e a santificação. Quem vai correr atrás da santificação é você e eu, aprendendo dele, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A palavra de Deus diz também, em Romanos 12:1, apresenteis o vosso corpo como um sacrifício santo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem vai apresentar esse corpo lindo e maravilhoso aí? Santo, vivo, é você. Se posicionando diante de Deus, não aceita circunstâncias contrárias. Eu ainda queria ler rapidinho, Isaías 35:8. Olha o que fala aqui. E ali haverá um bom caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Existe um caminho de santidade para nós. Um caminho de entrega, um caminho de renúncia. Passa por esse caminho. O imundo não vai andar nele. Se seu amigo não quer caminhar com você nesse caminho, continua nele. Continua sendo exemplo. Você vai ter muita alegria, irmãos, que as coisas de Deus nos preenchem, as coisas do mundo é passageiro. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito num alto e santo lugar. Olha só, ele habita num alto e santo lugar. Habito também. Olha com quem que Deus habita. Com o contrito, o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Sabe o que é isso? Uma pessoa contrita? Fala, Deus, me perdoa, eu dependo de Ti, me ajuda. Eu não posso viver sem o Senhor. Tem misericórdia de mim, Jesus. Sozinha eu não dou conta. Eu erro, eu falho. Me ajuda. Eu dependo da graça, da Tua misericórdia, senão eu não vou chegar a lugar nenhum. Vamos ficar de pé, irmãos. E algo que me mexeu quando eu estava de cama. Eu já comentei com alguns irmãos aqui. Sabe o Nick, que não tem os braços e as perninhas? Pastor, ele fez uma oração para Deus. Olha o que ele fala. Olha a oração dele com Jesus. Senhor, o que eu tenho feito que devo continuar fazendo? Senhor, o que estou fazendo que devo deixar de fazer? Senhor, o que eu não estou fazendo que eu deveria fazer? Irmãos, eu fiz essa oração. Deus me respondeu toda essa oração. Ele começou a mostrar para mim coisas que eu não estava fazendo, que eu deveria estar fazendo. Coisas que eu preciso deixar de fazer. Coisas que eu posso continuar fazendo. Tem uma oração que todos nós precisamos fazer. E eu queria terminar, porque o tempo já foi. Mas eu queria que a gente adorasse. Que você não preocupasse com o seu irmão. Se você quiser ainda vir no altar, possa vir. Um passo de fé para adorar a Deus no altar. Falar, Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu cansei. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso caminhar em santidade. Eu preciso ter comunhão com o Senhor, porque o Senhor é santo. E eu quero um dia te encontrar, Jesus. Eu quero estar na tua presença. Porque, irmão, vai valer a pena.